Certinho. Beleza. Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas. Nosso primeiro Nutripapo do ano. A gente volta no formato que a gente fez ao longo de 2023 e 2024, que é vocês mandando perguntas, né? Então, organizei tudo aqui, botei tudo numa grande cola aqui do lado, para eu não me perder e poder responder tudo que é possível responder. Acho que vai dar para responder tudo, sim. Deixa eu ver, mais pessoas entraram. A Jo, sim. Beleza. Boa noite, Lívia. Boa noite, Jo. Bem-vindas e bem-vindos a todos. Então, vamos lá, gente. Eu organizei realmente aqui quem perguntou o quê. Tem algumas perguntas que são comuns aqui. Eu acho que eu vou começar por uma que a Thalita trouxe, que foi sobre o negócio de deixar a chia de molho. Deixa eu só aceitar o meu digníssimo filho na sala. Rodrigo chegando aqui. Oi, Rô, está dentro do carro. Tá. Então, bom, Thalita, que você me mandou o texto, porque esses vídeos eu não vejo mesmo, assim, não dá tempo de ver, eu não tenho entrado no Instagram, eu prefiro não ver alguns vídeos, senão passo nervoso, é um tempo que... E como esse eu passaria nervoso, assim, sabe? Porque eu já tinha visto esse cara, aí depois que você mandou a pergunta, eu já tinha visto, acho que ele é farmacêutico, eu acho que é porque algumas pessoas já me mandaram, familiar já me mandou, mas enfim, eu acho muito ruim quando as pessoas fazem vídeo, e isso está rolando muito em mídia social, tocando terror, colocando as pessoas na condição do medo. Então, veja só, primeiro, chia, o antinutriente presente na chia é o fitato, que é uma quantidade muito pequena, é o que tem no arroz, é o que tem na aveia, é o que tem na quinoa. Não existe antinutriente que vira veneno. Aquela mucilagem é uma fibra, e aquela fibra é responsável por ajudar a formar bolo fecal e a nutrir bactérias intestinais que vão produzir elementos extremamente importantes para a gente. Então, isso que o cara fala é uma coisa, assim, se ele é estudioso da área, ele deve saber o que é um antinutriente, e ainda assim, gente, fitato, que é um antinutriente que tem em quantidade pequena na chia, ele é um antioxidante. Então, os fitatos, embora a gente queira anular nos feijões, que é onde tem a concentração maior nas leguminosas, a gente coloca de remolho, né, para reduzir o teor de fitato. Porque o fitato, ele tem a propriedade de grudar em alguns metais, alguns minerais, vamos dizer assim, né, vamos nem falar na química, vamos falar na nutrição, em alguns minerais, e aqueles minerais que tem, quando a gente estudou na química, 2 elétrons na camada de valência. Então, o cálcio é 2+, o ferro é 2+, o cobre é 2+, magnésio, manganês, zinco. Então, tudo que for 2+, naquela camada que a química que a gente aprendeu lá no cursinho, na escola e tudo mais, o fitato vai lá e gruda. Ele tem especial afinidade por estes elementos. Então, de um lado, não é interessante eu ter um teor de fitato alto, porque a hora que eu vou consumir um alimento que contém ferro, zinco, cobre, nananã, eu tenho uma redução do teor de absorção desses minerais. Por outro lado, se eu tenho fitato roubando, eu posso ter um agente que aumenta a disponibilidade. Então, em outras palavras, se eu esqueci de deixar o meu feijão de molho e eu vou lá consumir com fitato, aquele lote de feijão que eu não tive tempo de deixar de molho, eu vou procurar consumir uma fonte maior de vitamina C.
A vitamina C vai favorecer a absorção, especialmente do ferro, do zinco, e o problema está resolvido. Agora, a chia não tem um teor de fitato que é relevante a ponto da gente ter que deixar de molho para inativar o fitato. Porém, o fato da gente hidratar a chia já faz esse papel de inativar qualquer pouquinho de fitato que tem lá, tá bem? Então, o que aquela mucilagem é uma fibra. Não tem nada a ver com o veneno que a semente forma para poder se defender de, sei lá, sei lá. Porque no final eu acabei indo lá ver o vídeo, porque eu não vejo, gente, não me manda vídeo que eu não vou assistir. Não vou, porque senão eu passo nervoso, quero morder meu cotovelo, não dou conta. Mas esse eu vi, porque eu já tinha visto esse fulano antes, né? Esse senhor antes, cidadão, sei lá eu como chamar. E aí, como a chia é um elemento muito importante para a questão de ômega 3, acabei assistindo ao vídeo, não todo, mas só o comecinho para ver um pouquinho do que ele falava ali, colocava ali, tá? Então, consumam chia. Se a gente for... A preocupação que a gente tem com contaminação, por exemplo, ser entre aspas, algo perigoso para a saúde, é com que água a gente hidrata essa chia. E aí, gente, vamos combinar que a gente usa água filtrada, água mineral, se a água da torneira com algum cuidado de tratamento. Então, o cuidado com a hidratação da chia seria do ponto de vista microbiológico, tá? Ou eu hidratei e deixei em cima da pia descoberto com, sei lá, com janela aberta para pousar uma mosca, alguma coisa assim que pudesse transmitir, ainda assim, nossa, a mosca, sei lá, né? Teria que, enfim, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, tá bem? Consumam a chia é um elemento que junto com a linhaça traz ômega 3, a chia comparada à linhaça, tem mais cálcio do que a linhaça, então a chia precisa estar na nossa rotina. Vai ajudar com o intestino, vai ajudar com cálcio, vai ajudar com ômega 3, especialmente, tá? Ok? O que não vale a pena é eu pegar a chia, eu fiz uma salada, jogo a chia na salada e como. Ou pego a fruta, jogo a chia na fruta e já como. Aí ela vai, do jeito que ela entra, ela vai sair. O nosso suco digestivo não tem a capacidade de perfurar aquela casca externa da chia, que tem a mesma casca na linhaça e no gergelim. Então, a gente precisa de algo mecânico, que seriam os dentes. No entanto, olha o tamanho da semente de chia, minúscula, vai entrar no vão dos dentes de cima, nos vãos laterais dos dentes, e aí a gente vai ter menos eficiência mastigatória. Então, a hidratação é uma forma de facilitar a penetração do suco digestivo para o miolinho da chia, tá? Aquela mucilagem faz isso. Aliás, tem um vídeo muito pequeno na internet, quando eu entro, para ver vídeo de cachorrinho, vídeo de neném, é isso que eu faço no Instagram quando eu entro lá. Mas tem um vídeo muito legal, que eu vejo essas coisas de natureza também, alguém colocou na microscopia eletrônica uma sementinha de chia sendo hidratada. É lindo de ver, porque a hora que ele joga a gotinha, assim, já começa a caminhar a mucilagem ali. É muito bonito de ver o que acontece mesmo, né, com a hidratação da chia, do ponto de vista de microscopia, que a gente não enxerga, tá? Então, este assunto é passado. A Thalita também tinha, aproveitar que estamos falando assim, ela perguntou sobre as alegações que a soja tem de interferir sobre hormônios. Então, sobre hormônios, a gente fala muito do hormônio da tireoide. A gente é meio que, espera um pouquinho que me deu um calorzinho aqui. É um senso comum de que tem que evitar soja quando você tem o hipotireoidismo, tá? E eu não sei se vocês já ouviram isso, já ouviram falar sobre isso. Sobre outros hormônios, sobre hormônio sexual feminino, né? A soja tem o que a gente chama de fitoestrógenos. Ele é
um similar ao estrogênio que mulheres e homens têm, só que mulheres têm muito mais do que homens. Então, veja só, esse fitoestrógeno, ele se parece com o estrogênio, mas ele não tem a função do estrogênio. Então, crianças pequenas que vão usar fórmula infantil à base de soja, meninas na puberdade, na pré-adolescência, adolescência, que vão consumir soja, meninos. Menino não vai ter mama, não vai interferir na produção dos hormônios da testosterona, não vai aumentar risco de câncer de mama em mulheres, tá? Então, isso é uma alegação não infundada, na verdade, com a comprovação oposta muito efetiva. Quem teve câncer de mama ou quem está em tratamento de câncer de mama, consumir soja pode ser um fator protetor. A isoflavona, que é esse fitoestrógeno presente na soja, ela é inclusive usada para modulação hormonal feminina, porque ela vai ocupar os receptores, mas ela não vai fazer a cascata de ação que um hormônio faz habitualmente nesses receptores, tá? Em relação ao hormônio da tireoide, fala que interfere com a produção, né, do hormônio do T4 e da conversão para o T3, mas pela ação antioxidante da soja. Então, se essa é a explicação, nós não poderíamos comer nenhum antioxidante que atrapalharia a nossa tireoide. Então, não tem um fundamento mesmo a soja atrapalhar, interferir em hormônios de natureza sexual, né, os hormônios sexuais ou hormônios da tireoide. Tá bem? Tudo certinho? Tem um tema aqui que acabaram que várias pessoas perguntaram. A Rose perguntou, a Daniela perguntou, a Daniele perguntou sobre proteínas, tá? Então, a Daniela colocou necessidade de aumentar a ingestão de proteínas e ômega 3 na menopausa, o que muda na dieta vegetariana nessa fase? Essa é uma pergunta. A Rose, explicar os benefícios da creatina para veganos e na população idosa, e como calcular a quantidade necessária de proteína, considerando o peso e altura. A Daniele, dúvidas sobre a necessidade de consumir mais proteína com a idade e o consumo de whey protein. Então, veja que essa dúvida, assim, primeiro, o quanto que a gente deve ingerir de proteína? Existe uma recomendação de 0,8 a 1 grama por quilo de peso, nas diretrizes que nós temos aqui, que nós seguimos no Brasil. Talvez, se vocês acompanharam mídias sociais, especialmente o Instagram, nas últimas 2, 3 semanas, foi publicado o Guia Alimentar Americano, e isso desdobrou uma série de vídeos e de posicionamentos, porque eles aumentaram a recomendação de ingestão proteica. Acho que para 1,2, 1,1 gramas por quilo de peso, tá? A gente usa esse valor como uma referência, mas como é que a gente sabe, por exemplo, 0,8 a 1 grama? Vamos pensar na recomendação que nós temos ainda formal. A Adelita, que está fazendo faculdade de nutrição, a Andréia, que acabou de fazer faculdade de nutrição, o Rodrigo, todo mundo aqui que está estudando nutrição. Vocês aprenderam, e se não aprender, vão aprender que é 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Quando que eu sei que é 0,8? Quando que eu sei que é 1 grama? Quando que eu sei que uma mulher de 25 anos consumindo 0,8 ou 1 grama tá bom para ela, por exemplo? A gente vai usar uma leitura individual, essa recomendação é uma recomendação populacional, só que nós fazemos parte da população, mas nós não somos a população. Nosso corpo é um corpo único. Então, como o Rodrigo escreveu assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar o teor de ureia no sangue da pessoa que a gente quer pesquisar.
Então, se a pessoa está consumindo 0,6 gramas de proteína por quilo, a ureia dela está ok, aquele tanto de proteína para ela está bom. Se a pessoa está consumindo 1,2 gramas de proteína por quilo e a ureia está baixa, aquele tanto está insuficiente. E aí a gente tem que olhar de que contexto nós estamos falando. Nós estamos falando uma pessoa que tem uma vida que trabalha sentado no escritório, das 8 às 5, faz uma atividade física leve e anda de carro, ou a gente está falando de uma pessoa que trabalha sentada, mas faz uma atividade física intensa e se desloca a pé para vários lugares. Então, de que pessoa nós estamos falando? Porque a depender do nível de atividade física que a pessoa pratica, e a gente usa isso num cálculo nutricional, né? Nós nutricionistas, eu vou determinar uma quantidade de proteína diferente. Então, respondendo, Rose, que a Rose está aí ainda? Tá. Respondendo, então, quando que a pessoa tem que comer? A gente tem essa diretriz de 0,8 a 1 grama, mas a gente precisa fazer uma checagem individual para saber se aquela quantidade está adequada. E essa polêmica que teve aí do Guia Alimentar Americano, a gente tem que pensar, nós não somos americanos, nós somos brasileiros, e nós temos um Guia Alimentar para a população brasileira, publicado em 2014, maravilhosamente escrito, referência em países desenvolvidos como Bélgica e Israel, que usaram o nosso guia como referência. Nosso guia, através de um dos autores, o Carlos Augusto Monteiro, cunhou o termo ultraprocessado, este termo que hoje é usado em vários estudos e pesquisas, é um termo que nasceu aqui no Brasil. Então, gente, se alguém tiver se preocupando com o guia alimentar dos Estados Unidos, nem a Thalita, que está morando lá, precisa se preocupar com a referência, você é brasileira. Você está, sei lá, por um tempo aí, né? Mas você tem um DNA brasileiro, você tem uma genética brasileira. Claro, se a sua filha, que nasceu aí, a gente tem que olhar ela com outros olhos, porque ela está na escola americana, recebe comida americana, né? Tem um lugar onde os pais de crianças pequenas que moram nos Estados Unidos não têm o que fazer, porque é a escola que oferece alimentação. Aí é outros 500. Mas a gente aqui, a maioria aqui, né, 99% das pessoas aqui, está aqui no Brasil. Então, a gente vai seguir o guia brasileiro e as recomendações nutricionais brasileiras. 0,8 a 1 grama, nada mudou aqui na nossa recomendação local, tá? Até a Bianca, que nasceu aqui, tá no sangue dela, a bichinha ama o arroz e feijão. Então, assim, pois é, porque o pai e a mãe comem, né, querida? É isso aí. Sim, a gente pegando um pouco desse espelhamento que acontece com as crianças, né? Nós adultos, eu falo isso várias vezes, quem está aqui sempre já ouviu falar, a gente tem um filho, um sobrinho, um neto, um vizinho, um aluno, uma criança que nos vê em algum lugar, a gente é referência para alguma criança em algum momento da vida. Então, elas vão imitar a gente. Quanto mais próximo, mais referência vai ser. Então, a gente tem que atentar mesmo para o nosso comportamento, qualquer que seja. Às vezes está sei lá, vamos pegar um supermercado, tem lá uma mãe e uma criança, e um adulto começa a ter um chilique. Essa criança está vendo. Ela vai guardar isso em algum lugar da sua memória, né? E pode ou não se expressar de alguma maneira. Caminhando aqui com essas dúvidas, porque surgiu, assim, algumas dúvidas sobre a questão da menopausa. A Daniela e a Daniele perguntaram sobre essa questão de proteínas na fase da menopausa. Então, o envelhecimento faz a gente trocar tecido. Então, quem está na fase da perimenopausa, como eu estou, está trocando tecido. A gente
acaba tendo o que a gente chama tecnicamente de sarcopenia, que é uma perda da massa muscular, que isso acaba sendo esperado à medida que a gente envelhece, só que a gente tem como diminuir a velocidade que isso vai acontecer. A gente não tem como impedir, a gente tem como diminuir a ponto de deixar o mais imperceptível possível, que é através de exercício e do consumo adequado de proteína. Não muda a ingestão proteica de 0,8 a 1 grama, mas num idoso, numa pessoa, e por idoso a gente está falando tecnicamente 60 a mais, mas a fase da perimenopausa começa ali 45, 50, então a gente passa a olhar como é que o corpo dessa pessoa que a gente está cuidando está se comportando. É uma pessoa que tem uma genética favorável ao exercício físico, a gente tem uma certa tranquilidade. É uma pessoa que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, dá um pouco mais de trabalho, mas é a combinação da ingestão proteica com a movimentação muscular que vai fazer a pessoa manter e até ganhar a massa muscular nessa fase da vida, tá? Exercício na fase da perimenopausa, ela é como escovar dente, toma banho, não é opcional, é obrigatório, tá? Ah, mas eu não gosto de fazer. Tem que achar alguma coisa que gosta de fazer. Muita gente não gosta de fazer academia, por exemplo. Tem que fazer algum exercício resistido, seja pilates, seja exercício funcional, tá? Então, precisa tomar o whey protein a partir do momento que começou a envelhecer, ou a partir do momento que entrou na academia? Não precisa. Pode ser necessário, mas na maioria das vezes, uma alimentação bem equilibrada, bem composta, olhada com carinho, com comida de verdade, vai dispensar o uso de suplemento. O suplemento pode ser uma conveniência, às vezes. Ah, é mais fácil, eu estou no trabalho, é mais fácil eu levar um pozinho, um leite vegetal, e eu só chacoalho, porque eu não tenho possibilidades, né? Ainda assim, tem jeito de fazer outras coisas. Pode ser por praticidade, mas dá para fazer de outras formas, tá? Então, o suplemento de proteína é só se eu fiz todas as modificações possíveis na alimentação e eu não consegui elevar o nível de ureia dentro da faixa ideal para aquele perfil de pessoa. Tá? Deixa eu ver se eu respondi tudo. A Daniela perguntou, o que muda na dieta nessa fase? Não muda nada, vai ter que continuar a comer feijão, arroz e tofu e leguminosas de forma geral, né? As leguminosas são a base da refeição de um prato vegetariano vegano e de um prato onívoro também, porque numa alimentação onívora, a carne está restrita a um volume menor, a um volume pequeno por dia. E a gente tem aí várias recomendações mundiais isentas de interesses, né? Como o guia dos Estados Unidos teve patrocínio da indústria do leite e da carne. Mas o Lancet, que foi chama Eat Lancet, que foi uma publicação, eu acho que foi de 2021, 2022, alguma coisa assim, que eles fizeram uma recomendação de ingestão alimentar mundial, pensando em saúde, sustentabilidade do planeta. E aí, ali a recomendação chega a ser, se não me engano, 24 gramas de carne por dia. 28, uma coisa assim, é nada, é quase que uma moeda de R$1, uma carne, né? Assim, é um quarto da mão, a palma da mão tem 100 gramas, divide em 4, 25 gramas, é isso aqui, tá? Como a gente tem a recomendação do INCA, do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, para consumo de até 500 gramas de carne por semana. Isso dá o equivalente a 70 gramas por dia. Ou a Organização Mundial de Saúde, que fala de 300 gramas de carne por semana. Isso dá 40 gramas de carne. É isso? 7 vezes 4, 28. É isso? 300 gramas dividido por 7.
42 gramas, 43 gramas de carne por dia, tá? Então, como isso é um volume muito pequeno, a população onívora precisa comer leguminosa todos os dias, de preferência mais de uma porção por dia. Tá? Deixa eu ver o que mais tem. De proteína. Ah, a Rose perguntou também da creatina. Gente, a creatina, em princípio, a gente tem usado mais a creatina agora, mas, em princípio, o que é a creatina? A creatina é um elemento, o nome dela é fosfocreatina, que eu tenho dentro do meu músculo, e que a hora que eu preciso fazer um exercício, uma coisa explosiva, por exemplo, dar um tiro de corrida, correr os 100 metros rasos, ou levantar aquele peso, sabe? Aquelas pessoas fazem aquela modalidade que é halterofilismo? Não. É halterofilismo que levanta aquele treco, que levanta do chão? Enfim, tem que fazer a força máxima. É a fosfocreatina que dá esse gás de ter essa explosão muscular. Então, inicialmente, há muitos anos, a gente usava creatina para este tipo de condição. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente usa essa reserva, essa fosfocreatina, para várias coisas. Para o meu sistema nervoso. Agora que eu estou mexendo um pouco o braço aqui, eu acabo usando um pouco dessa fosfocreatina para a produção de energia dentro da célula e, portanto, para a movimentação do músculo, né? É dentro do músculo que isso está. Então, usar a creatina pode me ajudar a ter um melhor estoque, tá? Pode me ajudar a produzir melhor o que a gente chama de ATP, a energia. A nossa moeda de energia é chamada ATP, tá? Então, usar a creatina pode nos ajudar um pouco melhor a produzir ATP. Mas se você está usando a creatina e não está vendo melhora, se está fadigada, não melhora a fadiga, ou não melhora a sua performance no exercício, não tem razão de usar. Não é porque assim, faz bem, mas observa o seu corpo. Eu comecei a usar, já te dou, Lívia. Comecei a usar, não senti diferença nenhuma, paro de usar. Como é que se sente? Não diferença nenhuma, voltei a usar. Melhora um pouquinho. Então tá, se melhora um pouquinho, faz sentido usar, senão não faz sentido usar. Sem contar que a creatina, quando a gente usa, a creatina é uma proteína, é um aminoácido, é composta por aminoácidos. Aonde eu guardo proteína, eu guardo água. Então, falar, a creatina engorda, ela não engorda, ela aumenta a retenção de água. Para cada grama de proteína que eu retenho 4 gramas de água. Então, para 100 gramas de músculo que eu ganho meio quilo de peso. Tá bem? Então, se alguém usou creatina e se sentiu um pouquinho inchada, pode ter a ver com a retenção de água, sim. Pode falar, Lívia. Oi, boa noite. Na verdade, Ana, me recomendaram a creatina para melhorar a cognição, porque eu senti muito problema da névoa mental. Eu tenho a impressão que deu uma melhorada, porque o cogumelo lá do sol, para mim, não resolveu. Mesmo isoflavona também, não vi diferença. E eu faço reposição hormonal, mas a questão do nevoeiro mental fico muito resistente. E parece que a creatina deu uma melhorada. Então, vamos entender por que pode ter melhorado, né? Cognição é transmissão de impulso nervoso. Eu uso energia para fazer isso. Então, se você melhorou a oferta, a produção de ATP dentro da célula para fazer todo o paranauê que tem que fazer lá, despolariza a membrana, faz isso, faz aquilo e libera o treco lá na fenda sináptica, então, para você foi bom. É que pode ser difícil de encontrar um produto de boa qualidade. Inclusive,
dou até uma dica para vocês. Como a minha já estava, assim, ainda durava um pouco, mas eu pensei, eu vou comprar para não faltar, né? Comprei pelo Mercado Livre. Veio uma falsificação grosseira. Então, assim, me disseram, olha, melhor comprar direto no site ou na Amazon, mas evitar usar o Mercado Livre, porque tá tendo muito golpe. Eu sei que não é o assunto aqui, mas, assim, a falsificação era muito grosseira, tanto a embalagem, aí o cara me devolveu o dinheiro, porque, na verdade, eu mandei para ele fotos dos dois produtos, do original e do dele. Ele nem tinha aberto. Mas como ele devolveu o dinheiro, te abriu, gente, era farinha de trigo que tinha dentro. Era, assim, uma coisa absurda. Aí, sei lá, então... Mas, enfim. Pelo menos dessa marca que eu estou tomando, que me recomendaram, parece que eu senti diferença, mas eu nem estou falando de músculo, eu estou falando mesmo de Mas é por causa da produção de ATP. Sim. A gente produz energia em todas as nossas células, não é diferente na célula nervosa. Tá? Obrigada. E aí, Rose, você falou, né, da questão de usar a creatina pensando na terceira idade. As pessoas mais velhas, elas vão precisar de uma reserva, como diminui a quantidade de músculo, diminui a minha capacidade de produzir energia. Então, a hora que naquele volume menor muscular eu tenho uma reservinha ali para fazer já acender um fósforo ali, vamos dizer assim, de energia, isso pode ser muito benéfico para a terceira idade. No entanto, a gente também precisa olhar, a pessoa usou, melhorou? Não melhorou, então talvez não valha a pena. Ah, melhorou um pouquinho, segue usando. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. A Manuel fez a pergunta sobre o cálcio do leite, né? E aí a Andrea adicionou o chocolate ou o café se interferiria na absorção, né? Então, é assim, gente, a recomendação que a gente tem de cálcio varia com a faixa etária. Isso já é determinado considerando um conceito que eu vou explicar para vocês chamado de biodisponibilidade. O nome é meio intuitivo. Bio do corpo, disponibilidade de estar disponível. Então, eu consumo um alimento, um nutriente, um fitoquímico, algum elemento que vai ser absorvido para o meu corpo, e eu preciso ver o quanto ele vai estar disponível dentro do meu corpo, o quanto ele vai estar biodisponível. Quando a gente faz, a gente não, né? Quem fez as recomendações de cálcio já considerou os percentuais de biodisponibilidade do alimento. Então, quando eu pego um leite de vaca, por exemplo, alguns eu sei de cabeça, né? O leite de vaca, ele tem 30% de biodisponibilidade. Então, dos 100 miligramas de cálcio que vier da porção, eu sei que eu vou absorver só 30%. O brócolis tem em torno ali de 50%. Então, eu sei que dos 100 miligramas que vierem daquela porção, eu vou absorver 50%, 50 gramas. Tá? Então, os 1.000 miligramas já é considerando que a gente vai absorver uma parte disso. Então, eu não vou ficar, o leite de vaca, se eu tomar 100 ml, eu só vou absorver 30. Então, eu tenho que somar 30 daqui, mais os 50 da couve. Não é isso. Eu vou ter que pegar os 100 miligramas do leite, os 100 miligramas da couve, eu sei lá eu quantos miligramas, e fazer essa soma. E aí, eu vou ter elementos no corpo para aumentar ou diminuir a biodisponibilidade. Por exemplo, no caso do cálcio. Se eu tiver uma quantidade de vitamina D no sangue baixa, insuficiente, eu não absorvo todo o potencial do cálcio que eu posso. Refraseando, ou dizendo de outra forma, se eu quero aumentar a absorção do meu cálcio pelo intestino,
primeiro que eu tenho que consumir mais cálcio, mas admitindo que eu não vou aumentar o consumo de cálcio, eu aumento o nível de vitamina D. Isso aumenta a biodisponibilidade do cálcio. Tá? Então, absorvemos sim o carbonato de cálcio, que é o que está presente na maior parte das bebidas vegetais fortificadas, tem uma biodisponibilidade de aproximadamente 40%. Existe um cálcio, Litotânio calcário. Existe uma alga chamada Litotânio calcário, que é utilizada para enriquecer bebida vegetal no que diz respeito a cálcio. Eu acho que hoje, se não estou enganada, o nude é enriquecido com litotânio calcário ou é o na aveia. Tem alguma bebida que está no mercado, ou eu estou brisando, já saiu do mercado, que é enriquecido com litotânio calcário. Tinha uma que chamava Scott, que era uma bebida italiana. Ele era enriquecido com litotânio calcário. E o leite da jasmine, aquele que era líquido, também era a mesma alga. Talvez eu esteja brisada aqui nessas marcas atuais aqui, mas a maioria ou é fosfato tricálcico ou é carbonato de cálcio, que são as formas mais baratas e mais estáveis. E a gente absorve aí 40%, como absorve 30% do leite de vaca, como absorve 30% do gergelim, 30% do tofu, 40%, 50%, 60% das brássicas, né, das brócolis e couve e afins. Tá bem? Tudo bem? E aí a Andrea perguntou, né, da relação do chocolate e do café. A gente tem, especialmente com o café, é diferente, as duas coisas. O chocolate vai ter oxalato, e o oxalato é um elemento que atrapalha a absorção de cálcio. Mas, se a gente pensar em que circunstância a gente toma leite com chocolate? Normalmente, quando a gente coloca um achocolatado, um cacau em pó, né? Eventualmente, quando você vai, sei lá, na Copenhague, pede lá um negócio e mergulha um monte de chocolate naquele leite, mas não é algo que é tão consumido assim, em quantidade muito grande. Então, acaba não sendo significativo, Andréia, assim, o teor de oxalato ali, tá? E o café, o que acontece, até de tudo que eu estudei, o café, ele vai fazer o corpo jogar um pouquinho mais de cálcio para fora pelos rins. Mas é pouco e é temporário, assim, sabe? Então, dá para tomar café com leite, dá para botar leite com achocolatado, leite com cacau, tranquilamente. Tá? Uma coisa interessante eu falei que o chocolate tem o oxalato, né? O oxalato, ele está presente bastante no espinafre. E tem gente que vocês já devem ter visto que faz pedrinha no rim de oxalato de cálcio. Vocês já viram isso? As pessoas que fazem a pedra no rim, e essas pedras em geral são de oxalato, obrigada, Márcia. Fosfato tricálcico, né? E essas pedrinhas são de oxalato, tem algumas causas. Primeiro, a pessoa pode não ter bebido ou não beber água suficiente, aí faz os cristalzinhos mesmo, como se fosse uma areinha, e aí vai bebendo água, aquilo vai se dissolvendo. Mas, às vezes, a falta de cálcio, a baixa ingestão de cálcio, faz a gente absorver mais oxalato da alimentação. Então, um jeito de melhorar isso é aumentar a ingestão de cálcio, porque quem carrega cálcio e oxalato para dentro da célula, para dentro do corpo, é o mesmo transportador. É a mesma portinha que abre. Então, abre uma porta, passa cálcio ou oxalato. Se você tem um monte de cálcio, passa pouco oxalato, fica do lado de fora. Tá? Então, mas é uma coisa, a título de curiosidade, isso aqui que eu estou falando, não é nem tanto a pergunta em si, né, que foi feita. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que, junto da proteína, foi perguntado também sobre
o aumento de consumo de ômega 3 na menopausa. Não tem necessidade de aumento, precisa é consumir, seja na menopausa, seja na infância, né, na infância, a molecadinha, assim, tudo, introdução alimentar, 6 meses, tem que consumir ômega 3. Ômega 3 e ômega 6, gente, são duas gorduras que o corpo não fabrica. O corpo não consegue fabricar nem o ômega 3, nem o 6. Fabrica o 9, fabrica o 8, fabrica vários ômegas. Mas o 3 e o 6 não. Então, a gente precisa receber da alimentação. O 6 é mega fácil de conseguir. Se comer uma castanhinha, já comeu um monte de ômega 6. Comeu alimento ultraprocessado, tudo que contiver óleo, vai ter óleo de soja, esses óleos utilizados na indústria aí, vai ter ômega 6. O ômega 3 é mais restrito a chia, linhaça, as nozes tem um pouco, a semente de cânhamo, que nós não temos aqui no Brasil, tem bastante ômega 3 também. Então, a gente precisa garantir esta ingestão de segunda a segunda. Não dá para, assim, fazer pausa, tá? E o interessante, pensando nos pequenininhos, né? A gente começa, às vezes, dar um suplemento de DHA, que é a forma já ativa do ômega 3, mas é muito importante a gente acostumar os pequenos a comerem a chia, a linhaça, e na forma de óleo. Quando é muito pequenininho, tem que ser no óleo, porque senão é muita fibra, né? A mucilagem vai encher a barriguinha da criança. Depois, infância mais ali para frente, pré-escolar não, pré-adolescência, porque os escolares, né, ali do ginásio e do ensino médio lá, nem sei os nomes, ensino fundamental, ensino médio. Aí já tem que consumir mesmo, e aí vida adulta, terceira idade, tem que consumir, gente. Então, não é só na menopausa, não. Ele é um baita de um anti-inflamatório, ele é as formas ativas do ômega 3 são o EPA e o DHA. O DHA tem uma função mais na plasticidade cerebral, assim, nas conexões cerebrais. O EPA, ele é mais anti-inflamatório. Então, é importante a gente consumir para ter as duas frações. Eu faço o DHA a partir do EPA, tá? Então, na linha de produção ali da quebra do ômega 3, vai quebrando em várias coisas, aí quebra no EPA, e aí do EPA vira o DHA. Tanto que a maior parte dos suplementos que a gente dá é de DHA. E se eu der EPA, eu já vou transformar em DHA. Se eu quero o DHA mesmo, eu dou ali ele purinho. Tá bem? A Daniele perguntou se o corpo entende ultraprocessados como comida. Eu acho que ela quis dizer do whey protein. Na verdade, ela não está aqui, então, para poder responder. Mas, bom, não preciso dizer, né, que ultraprocessado não é comida, né, é substância alimentícia. Então, eu acho que ela teria que estar aqui para ampliar. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Bom, a Márcia me falou que na aveia é o fosfato tricálcico. Adelita, Ana, sobre os ômegas, independente da pessoa ser vegana, isso importa em várias fases. Sim, independente, porque pensa assim, ômega 3 e ômega 6, ele o corpo de ninguém fabrica. A questão é que a população onívora não pensa a respeito. A vegetariana pensa porque, assim, a vegetariana pensa porque não vai comer o peixe, onde supostamente as pessoas consideram que tem ômega 3. Mas se a gente for ver, o teor de ômega 3 é de peixes de águas frias e muito profundas. A gente tem uma plataforma continental aqui relativamente rasa, né? O mar é fundo, mas não é fundo que nem é o mar lá na Noruega, o mar do Pacífico. Então, são determinadas espécies de peixes
que são mais ricas em ômega 3. As sardinhas são ricas em ômega 3. A gente não tem eu acho, né? Assim, eu não sou a pessoa especialista em biologia marinha aqui, né? Mas eu acho que a gente não tem esses atum, sardinha, tem que ser muito marzão lá. Esses peixes, eles comem a alga e transformam na carne o ômega 3. E o atum ainda tem o benefício que se chama de bioacumulação. Ele vai comendo peixes menores que comeram a alga, então ele se alimenta da alga e dos peixes. Quem é onívoro vai comer sardinha e atum todo dia? Eu, até hoje, na minha vida, 56 anos, eu nunca vi uma pessoa que come peixe rico em ômega 3 de segunda a segunda. Não conheço. É muito provável que exista, mas nunca me deparei com um ser assim. Então, a pessoa onívora precisa consumir chia e linhaça. Eu consumi uma boa porção de atum. Aquele dia não come chia e linhaça. O salmão, o rosa dos nossos salmões, o plural é assim? Salmões? 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 De vários salmões. Vocês entenderam, que eu não sei qual é o plural disso daí. Muitos salmão. Eu até perdi o raciocínio aqui com a piada. O que eu ia falar? Então, o salmão daqui, eu não sei se ele é tão rosinha, não. Assim, eles usam, acho que uns corantes, porque os bichinhos são criados realmente em fazendas pesqueiras, né? Que não tem alga ali. Eles, eventualmente, se tiver ômega 3, é porque eles recebem o ômega 3 na ração. E a gente eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu já falei isso em outros encontros, mas nem todo mundo estava. A doença da vaca louca aconteceu porque a vaca passou a receber ração com DNA de outros animais. Peixe macerado, coisas que o animal, na sua história natural, não comeria. Então, isso foi o que levou uma alteração de DNA para dar a doença da vaca louca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, quem consome, com o consumo desses animais que são suplementados com o quê? O que vai na ração desses animais? Cocô de porco que é dado para, sei lá, para peixe, uns trem bem esquisito, tá? Salmões. Ótimo, tá ótimo, obrigada. Ainda bem que tem IA para traduzir em tempo real, que a pessoa aqui não sabia. Me dei conta, né, que às vezes esses plurais nossos dão um baile. Bom, eu queria finalizar com algumas perguntas aqui da área da pediatria, mas uma acho que tem muito interesse geral, né? A Amanda perguntou, ou comentou, que a bebezinha de 1 ano e 7 come tahine puro. Se gostaria de saber se existe limite para ser observado nessa idade ou em alguma outra idade. Então, veja só, o tahine, ele é um alimento que a gente deseja que esteja presente na alimentação de bebês, né? Na introdução alimentar, a gente já quer que tenha, e a gente quer que tenha com 9, com 15, com 20, com 50, com 70. Por quê? Porque é um alimento extremamente nutritivo. O gergelim é o alimento mais rico em cálcio que a gente conhece, é extremamente nutritivo para ferro, para zinco, para vitamina E, para gordura poliinsaturada, que é uma gordura boa. Então, a gente quer que ele esteja presente. Que referências que a gente pode ter de consumo, né? Quando o bebê é muito pequeno, eu vou refrasear, porque vai dar para entender para todos os públicos. Eu não vou ler, porque senão eu vou perder o raciocínio aqui, tá? O tahine, ele vai ser um alimento calórico. Se eu quero que a pessoa ganhe peso, seja um bebê, seja um adolescente, seja um adulto, um idoso, eu vou dar um volume maior. Se eu quero
ser comedido com a ingestão calórica, eu vou moderar o consumo. Para os bebês, via de regra, a gente agradece uma ingestão calórica maior. É difícil a gente ter obesidade induzida, a não ser que seja algo patológico, a criança tem uma doença que pode levar à obesidade, tá? Mesmo um bebezinho pode ter alguma síndrome, alguma coisa. Eu estou falando de bebês saudáveis. Bebês saudáveis tendem a não ser obesos, comendo comida de verdade, criança alimentada com comida, e não com salgadinho, com Coca-Cola, sim, porque 6 meses toma Coca-Cola na mamadeira, tem publicação com isso. Então, quanto que dá para dar? O tanto que não interfira, no caso de crianças pequenas, na harmonia do que a gente orienta para a criança comer. Tem que ter arroz, cereais, leguminosas, verduras e legumes nessa proporção. E aí o tahine, o gergelim triturado, as castanhas trituradas, elas vão como um adicional por cima da comidinha, por cima das frutas, tá? Então, 1 colher de chá, 2 colheres de chá, 1 colher de sopa, a depender do neném. Para um adulto, se a gente pensar, 1 colher de sopa são 15 gramas, aproximadamente, de tahine. Assim, um pouquinho calórico. Mas se a pessoa não está com um peso muito comprometido, dá para comer com tranquilidade. Está com o peso muito comprometido, dá para sacrificar, entre aspas, outras coisas para encaixar o gergelim, o tahine, que é muito importante? Então, é esse o raciocínio que a gente faz sobre a ingestão, tá? Acho que a Amanda está aqui. Tá certo, Amanda? E aí, gente, acho que o que ficou faltando é o desdobramento da conversa que foi iniciada esses dias, acho que hoje, pela Bruna, perguntando sobre comportamento alimentar, e ali eu já dei uma resposta muito rasa ali, né? O que a Tatiana colocou ali sobre comportamento, eu acho que é muito sensato, né? A criança ser colocada para brincar mesmo, se ela precisar brincar. É só a gente que é muito adulto para sentar à mesa, muito sério. Até nós adultos deveríamos ter um certo lúdico no alimentar, né? É que a gente fica muito mais pragmático e acaba não dando vazão para isso. Mas a discussão que apareceu ali, eu daria a mesma recomendação para quem aqui tem bebezinho pequeno, né? A Bruna, eu já estava conversando com ela antes de todos entrarem. Essa parte lúdica, ela é importante. A criança precisa ser respeitada. Nós precisamos ser respeitados. Quando a gente diz, eu não como carne, eu preciso ser respeitada. A pessoa fala, mas eu como carne. Essa pessoa precisa ser respeitada. Então, o respeito alimentar é algo que deve ser ofertado para qualquer pessoa, para uma criança pequenininha e para um adulto também, tá? Só que a criança não tem os instrumentos que a gente tem, então ela precisa de recursos, colocar a mesa baixinha, fazer um jogo de pintar, de dominó, de uma brincadeira com os próprios alimentos ali, fazer troca com as pessoas, isso pode melhorar a ingestão alimentar. Porque, vejam, nós como adultos, a gente vê muitos distúrbios alimentares acontecendo, né? E isso tem, às vezes, razões lá na infância, o comer emocional, as coações, as chantagens, os prêmios que a gente recebeu quando criança. Então, é sobre isso, da gente proteger as crianças deste tipo de coisa, e aí, quando chegar na nossa faixa etária, a gente ter essa criança mais protegida. Tá? Muita responsabilidade, gente, com qualquer criança que passar ao lado de vocês, de todos nós. Oi, Bruna. Então, por exemplo, se ela não quer ficar na mesa e ela quer ficar indo para lá e para cá brincando, seria, no caso, ir até onde ela está e oferecer a comida?
Você pode, assim, o que eu considero? Você pode armar, isso dá um trabalho lascado, gente, é uma dedicação que os pais precisam ter muito grande. Você armar essas mesinhas, ou colocar, mesmo que não tenha mesinha, colocar no chão, e aí vai você e o Vitor para lá, para poder comer com ela. Isso é assim, ela não vai só até onde os adultos ficam, os adultos também vão aonde a criança fica. Imagina a empatia que a gente pode ter, onde eu posso chegar até o seu lugar. Eu, Ana, posso chegar até o lugar junto da Bruna. Como mulher, como nutricionista, eu, como nutricionista, receber um de vocês com uma dificuldade X, e eu conseguir chegar até esse lugar que alguém está, e conseguir fazer essa pessoa ser tocada. A gente começa isso na infância. Então, pode sim levar, vai passar, pode demorar um pouco, e pode dar bastante trabalho. Pode não. Lamentavelmente, vai dar bastante trabalho. Mas vale a pena. Pode falar, Vitor. Já está dando. É. Então, por exemplo, contar uma história, ler um livro enquanto almoça, enquanto janta, também não seria problemático. Não seria de jeito nenhum. Eu vi que ali algumas pessoas colocaram telas. Isso vale até para a gente. A gente comer em frente à tela não é uma coisa boa. E para a criança é pior ainda. Eu entendo que é um recurso que muitas pessoas acabaram, assim, utilizando, porque quem sou eu para falar que isso está errado? Porque só quem está ali sabe a rede de apoio que tem ou que não tem. Então, eu posso dar um parecer ponderado sobre as repercussões, mas eu não posso dizer isso está errado do ponto de vista da dinâmica familiar, né? Gente, não tem resposta certa para isso. Fala, Vitor. Oi, Ana. Entrei um pouco mais tarde, né? A Bruna está como preparado hoje. Acho que uma outra questão que eu estou contando é que assim, o brincar com a filha nunca foi um problema. Então a gente deixa ela brincar enquanto ela come, mas tem vezes que tem por muito, muito tempo. E aí, a minha tendência é falar, chegar uma hora e falar, ó, a refeição vai se encerrar agora, se você não comer mais, não vai mais ter comida, não vai mais ser comida, né? Comida mesmo agora. Tá, chegou 7h30 da noite, acabou a comida. E às vezes tem horas de noite, que ela não passa da hora de dormir, ela quer comer, aí, tipo, aí eu fico com a dúvida em relação a isso, sabe? É bom ter um horário definido para refeição e ela saber que passou desse horário não vai mais ter comida. Claro, né, que ela passa uma fruta, que ela fica com fome, mas essa questão do horário, sabe? Acho que é o que a gente tá, eu, pelo menos, tô mais adulto agora. Tem alguma coisa que eu, que faz? Eu penso assim, mesmo para adultos, né? De novo, essas perguntas para criança podem servir muito para adultos também. A gente estabelecer um limite é importante também, né? Com carinho, vai chegar até ela. Isso aí é a minha opinião, né, gente? Porque eu não sou educadora também. Isso vai muito além da nutrição. Do ponto de vista da nutrição, a criança, neste comportamento, sem comer, assim, o quanto que a gente considera ideal, ela está se desenvolvendo bem, então não temos que nos preocupar com nada. Se tem prejuízo no desenvolvimento, aí entra a parte nutricional. Os demais é área comportamental mesmo, é a área de parentabilidade, né, de como ser pai, como mãe, como criar os filhos. Então, na minha opinião, isso é minha opinião, a gente precisa dar um limite mesmo. Bom, até tal hora, e a criança começar a entender. Eu vou ter disponível essa comida até tal hora, depois eu não vou ter mais. Claro, quanto menor, mais difícil, aí você vai deixar a criança passar fome. Mas o quanto é fome, o quanto é dengo, também os pais no caso vocês, né, que é a pergunta de vocês vão saber. Mas não tem resposta certa, viu, gente? De verdade, não tem mesmo. É muito desafiador esse tema. Muito desafiador, não é simples. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Ana. Imagina, querida, alguém escreveu alguma coisa. Vai ter saciedade, quilocaloria, mas não é fonte de carboidrato. Do Tarrene, tá.
Sim, obrigada, Rum. Gente, então era isso. Fico feliz, assim, de ver sala cheia aqui e espero que a gente possa caminhar esse ano nesse formato mesmo, tá? Convido vocês ao contrário dos anos anteriores, não o ano passado, a gente fechava o grupo, mas eu vou deixar aberto, não vou fechar o grupo, vocês podem ir colocando dúvidas lá, talvez eu não responda mesmo, assim, de imediato. Quando a discussão ficar muito polêmica, eu posso eventualmente interferir ali, senão eu guardo tudo para a gente ter material, porque nada melhor do que realmente a gente ter essa conversa aqui ao vivo, e quem fez a pergunta poder estar presente, para poder ampliar. E é isso. Eu só, Ana, queria falar que desde que, claro, as discussões se mantenham no assunto nutrição, né? Porque teve uma época que eu acho que você fechou, inclusive, que acabou entrando política, entrando umas coisas assim. Não, aí eu apago, não dá. É sobre nutrição, exatamente, sobre nutrição. E na internet tem muita coisa complicada, né, hoje. Então, desde que não seja nenhum dentista falando de nutrição, tá ótimo. Piadinhas à parte, assim, não sei se está todo mundo sabendo, mas deu um furdúncio aí com um dentista, foi até para o Ministério Público, mas está tudo certo. Pessoal, um beijo enorme para vocês. As datas estão na descrição do grupo, tá? Então, vai ser sempre a primeira quarta do mês, acho que com exceção de junho, que vai ter Corpus Christi, e aí, como é quarta-feira, véspera de... Gente, olha uns corações explodindo aí, quem que botou isso? Que legal! Ó, que legal! Vai explodir. Olha que legal, adorei. Então, a gente colocou na quarta seguinte, mas o resto vai ser tudo primeira quarta-feira. Depois tem que descobrir como é que eu faço esse coração aqui. Pessoal, um beijo gigante para vocês e até breve. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Meu Deus, não consigo parar a gravação.